E estamos com mais um episódio do Giro Agro Especial na AgroTeams, aqui na Carreta Agro pelo Brasil, da CNA e do Sistema Senar. E hoje eu estou aqui nesse momento recebendo presidentes de federações da região norte do Brasil. Eles fazem parte da Comissão Nacional de Desenvolvimento da região norte, da CNA, e vão trazer aí muitos temas de interesse dos produtores rurais do norte do nosso país, entidade aí da qual Tocantins também faz parte. Eu recebo aí Munir Lourenço, que é presidente da FAEA do Amazonas, Iraçu Colares, né, presidente da Federação do Amapá, e o Açueiro Veronês, que é presidente da Federação do Acre. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na AgroTeams, na nossa Carreta Agro pelo Brasil, e trazendo aí as discussões para os nossos produtores rurais, buscando sempre as melhorias e a defesa do produtor. Boa tarde a você, a todos que estão nos ouvindo. Para mim é uma particular satisfação retornar aqui ao pujante estado de Tocantins e ter o prazer de visitar novamente essa exposição, que é uma das maiores da região norte do Brasil, que é a AgroTeams. Impressionante o crescimento do evento e que mostra realmente o grande potencial de desenvolvimento do agro aqui no estado de Tocantins. Estamos aqui junto com os colegas, presidentes de federações da região norte, prestigiando o nosso amigo, o presidente Paulo Carneiro, que mais uma vez organizou um belíssimo stand, e vamos ter uma reunião da Comissão de Desenvolvimento da Região Norte da CNA, realmente, como você colocou muito bem, com assuntos importantes de interesse para todo o nosso setor rural da região norte. Como que está sendo aí esse momento, essa chegada, Iraçu, aqui para Palmas, para o Tocantins, e aí a gente já puxa um pouquinho, a gente aqui fala de assuntos descontraídos também, mas o calor lá tá medido, tá mais ou menos aí equilibrado aqui, ou já chegou sentindo um pouquinho a diferença? Não, tá equilibrado. Macapá é quente também, né? Boa tarde a todos. A diferença é que em Macapá nós estamos à margem do Rio Amazonas, com 15 quilômetros de largura, a extensão do Rio Amazonas, a largura dele em frente a Macapá. Eu estou vindo aqui, eu conheço Tocantins, Palmas, de 30 anos para cá. Fazia acho que uns 10 anos que eu não vinha aqui. E fiquei encantado de ver a cidade cuidada, arrumada, bonita, prédios bonitos, tanto públicos quanto privados. Isso para mim reflete a pujança econômica do Estado. Isso é muito bom. Aquilo que faz com que o Estado, o agro do Estado produza, gere riqueza, gere renda para o Estado, se reflete aqui na capital, do que a gente está vendo. Bate exatamente com as informações que a gente tem acerca do desenvolvimento do agro aqui no Tocantins. Parabéns aos tocantinenses, muito felizes de estar aqui, em poder estar nesse momento, e agradecidos a Deus, evidentemente, e ao convite formulado pelo Paulo Carneiro, pela Railey, que nos brindaram com esse convite, com essa recepção carinhosa aqui em Palmas. É um momento ímpar. E, Açueiro, a gente percebe que há muitas peculiaridades entre a nossa região, na verdade, entre o nosso estado e o estado de vocês, né, que trazem aqui hoje as peculiaridades, mas muita coisa também em comum, principalmente quando diz respeito ao produtor rural. Sem dúvida. Cumprimentando os nossos amigos, presidentes de federação, mas já ratificando a fala do Muniz sobre a beleza da feira e potencialidade que tem, e também cumprimentando e ratificando também a fala do Iraçu sobre Palmas. Realmente também fiquei impressionado, fazia um tempinho que eu não vim aqui, cresceu muito, está muito bonita, né? Uma cidade planejada, muito, muito bacana. Então, a Amazônia, de um modo geral, ela tem as mesmas características, né? E o Tocantins um pouco diferente, porque o Tocantins pega aqui lá no nortão do Tocantins, pega uma parte de floresta amazônica também, né? O resto é cerrado, né? Mas os outros são estados praticamente com floresta densa, tudo. E temos os problemas comuns, né? As vocações nem tanto, quer dizer, a economia principal de cada estado, às vezes ela tem um destaque maior sobre determinada coisa,
mas de um modo geral os estados são muito parecidos e sofremos dos mesmos problemas que não faltam, né? Na Amazônia, eu falo às vezes que disse que a Amazônia é potencialmente a região mais rica do Brasil, mas na verdade mora aqui na Amazônia a população mais pobre do Brasil. Essa contradição é que nos incomoda, né? Porque não é admissível que o país trate a Amazônia como tratou até agora, né, em detrimento dos outros estados que cresceram muito, né? Quer dizer, o país se desenvolveu litoralmente, né? A partir do litoral, depois avançou para o centro-oeste com a construção de Brasília e tudo mais, mas não chegou exatamente na Amazônia, né? Houve na década de 70 todo um programa de governo para desenvolver a Amazônia. Foi um momento que se teve realmente um plano de desenvolvimento para a Amazônia, mas logo na década de 80 já começou as limitações em função da questão ambiental, especialmente, e mais questão fundiária. Isso foi tudo se acumulando numa sucessão de problemas, né, de dificuldades, de falta de política adequada. Então sobrou para os amazônicos descascar esse abacaxi, que não está sendo muito fácil. E aí eu já começo, né? Sei que uma das soluções hoje que vocês têm buscado e feito junto é justamente o que está acontecendo nesse momento, é essa comissão nacional junto à CNA, mas não seria demais aí perguntar também como que vocês das federações têm articulado para garantir essa representatividade, principalmente do ponto de vista político, né? As políticas públicas nos impactam diretamente, e como que tem sido isso em nível nacional aí com esse suporte da CNA? Isso é muito importante, esse ponto que você toca, porque a nossa visão é que essa comissão foi uma conquista para a nossa região. Afinal de contas, inclusive, é a única comissão nacional da CNA específica para uma região. E foi um reconhecimento por parte da direção da CNA, na pessoa do presidente João Martins, de se ter realmente um colegiado dentro da CNA específico para discutir a nossa região norte, que, como dito, muito bem colocado pelo nosso amigo presidente Assuero, é ao mesmo tempo a maior floresta tropical do mundo e outro tanto uma fronteira agrícola. Então, que a gente precisa compatibilizar todas essas nuances da região. E essa comissão tem propiciado esses avanços e fortalecimento da união dentro da região, em cima das pautas prioritárias da região, aonde nós ganhamos força. As federações irmanadas, capitaneadas pela CNA, para buscar soluções para esses problemas e desafios da região. Ano passado mesmo, citar uma atitude concreta decorrente do trabalho da comissão, estivemos todos os 7 presidentes de federações da região norte, membros da comissão, reunidos com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, entregando a ele uma pauta prioritária de projetos de lei, de assuntos que dizem respeito ao agro da região norte, que esse país de dimensões continentais, aquilo que pode ser importante para o Amapá, talvez não seja tão importante para o Rio Grande do Sul e vice-versa, né? Um exemplo aqui. Então, quer dizer, inserindo as nossas pautas da região na pauta de lutas da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é tão atuante. E isso, então, tem sido muito importante. Agora mesmo, também, hoje, vamos discutir assuntos muito próprios aqui da região, a questão de embargos ambientais, que hoje tiram a tranquilidade de muitos produtores na região, né, buscando saídas, e a CNA hoje, junto com as nossas federações, vai dar encaminhamentos muito concretos na defesa dos interesses dos produtores da região, quer dizer, e a CNA, mais uma vez, vindo até próximo do produtor. A CNA está em Brasília, mas está aqui também, somos nós aqui, através dos presidentes de federações,
para ouvir os produtores de Tocantins, ouvir a parte da nossa pauta da reunião de hoje foi inserida pelo presidente Paulo Carneiro, anfitrião da nossa reunião, com as demandas aqui dos produtores tocantinenses, para que tenha eco junto à CNA, na sua atuação junto ao Congresso Nacional, à esplanada dos ministérios e todos os poderes. Então, essa é uma luta permanente, contínua, e é muito importante o produtor rural saber que realmente o sistema CNA, federações, sindicatos rurais, tem sido cada vez mais uma trincheira na defesa dos nossos interesses. E essa comissão, a meu ver, tem um papel muito importante. E uma questão muito importante que vale a gente ressaltar é que o presidente do sindicato rural, o presidente de federação, ele também vivencia na pele, ele sente na pele a realidade dentro das suas propriedades. Vocês também são pecuaristas, produtores, estão na lida do agro todos os dias e estão junto ao poder público para levar essas demandas que vocês também sentem na pele, vocês também têm ainda mais empatia com cada dor sentida dentro da porteira, não é, Açoeira? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, como eu disse, né, problemas não faltam na Amazônia, né? E por mais que a gente lute para reverter esse viés que se adotou de políticas para a Amazônia, que hoje são concentradas muito nas questões ambientais, fundiárias e assuntos que não se resolvem, né? Que são postergados e que a gente não consegue encontrar uma luz nesse problema. Quer dizer, cada vez mais nós temos mais produtores sofrendo com fiscalização, com embargo, esse tipo de problema que é cada vez mais grave, né? Porque hoje o Estado brasileiro também está muito mais aperfeiçoado nos seus instrumentos de fiscalização e tudo mais, então ninguém escapa do satélite, né? Mas é a falta de uma definição de determinadas coisas que acabam prejudicando o processo. Por exemplo, a gente, para regularizar ambientalmente uma propriedade, você precisa primeiro parte de uma premissa, você tem que ter o documento, você tem que estar regularizado fundiariamente. Então, sem regularização fundiária, você não consegue avançar na questão ambiental. Então, começa por aí. Eu não estou entrando aqui na área de produção, porque a Amazônia tem um potencial fantástico para a produção, especialmente pecuária, agora está entrando grãos, né, especialmente soja, e com índices de produtividade muito altos, muito especiais, mas carecemos também, claro, da falta de infraestrutura, de rodovias, toda essa questão que também nós estamos a reboque, né, do que aconteceu no Brasil, etc. Então, esse olhar, como disse o Muniz, quer dizer, a CNA já criou a única comissão regional, não tem outra, é só da Amazônia, porque a Amazônia existe esse déficit mesmo de desenvolvimento, quer dizer, nós ficamos para trás ao longo do tempo, né? E é preciso correr atrás, quer dizer, a gente precisa imprimir uma velocidade maior para poder trazer para a Amazônia soluções que são demandadas há muito tempo, né? Não, os índices de desenvolvimento humano, né, os IDHs na Amazônia, questão de sanidade, etc., são muito sérios e que são sempre postergados ou com investimento muito baixo, né? Então, a Amazônia precisa avançar, né? Os 30 milhões, mais ou menos, de habitantes da Amazônia merecem ter também uma qualidade de vida que compense um pouco essa defasagem que existe hoje com quem é do Sudeste, né, ou Centro-Oeste, etc. Então, essa questão da Amazônia é sempre um debate complexo, Necessário. como a própria Amazônia é complexa, né, mas isso precisa avançar, né? Precisa ter boa vontade dos políticos, especialmente, né, dos governos, para trazer para a Amazônia um alento nessa questão do desenvolvimento.
É interessante quando a gente fala do agronegócio, de modo geral, as federações, os sindicatos, o próprio produtor, muitas vezes o fluxo de informação, e como o senhor muito bem colocou, a gente tem que correr atrás, meio que troca o pneu com o carro andando, né? E enquanto isso, o mundo não para ao redor com outras ações. Nesse momento, por exemplo, a CNA tem debatido muito a importância da comunicação, né, da produção, de se antecipar, de mostrar os nossos números, os nossos dados, até para rebater situações negativas que vêm contra o agro. E um dos pontos que nesse momento é discussão, Iraçu, e aí eu vou jogar assim para você uma questão, né? Que está forte aí, que é a COP, né, acontecendo em Belém, vindo esse momento os olhares voltados para o Brasil, mas que o agro precisa também participar e estar presente nessa discussão, mostrando a nossa pujança, a nossa força, a nossa união. Esse assunto da COP, eu inclusive vou passar muito rapidamente, eu vou deixar para que o presidente Muniz se manifeste sobre ele, porque eu tenho algumas preocupações. Uma das quais, se a COP não vai ser muito mais para nos criminalizar mais do que já somos. Essa é uma preocupação, um sentimento que eu tenho. Eu, conversando com um amigo no Pará, e ele me alertava de que o problema na Amazônia é que quando o poder central faz um programa para a Amazônia, faz como se fosse uma Amazônia. E nós temos N Amazônia, nós temos várias Amazônias. Dentro do meu estado, que geograficamente eu acho que é o menor de todos da região, são só 16 municípios, mas eu convivo com Cerrado, eu convivo com Pantanal, eu convivo com savana, com floresta, todos os ambientes dentro de um estado como o nosso. Agora você imagina Amazonas, que a área do Amazonas é maior que todo o Nordeste, quase, me parece, o Acre, enfim. Então as diferenças são muito grandes. E quando se discute a Amazônia, normalmente, porque não conhece a Amazônia, lá em Copacabana, em Brasília, sei lá onde, só se refere à questão ambiental, à questão da floresta, à questão do rio, à questão do índio. Esquecem, o Açueira acabou de se referir, de 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. E que precisam se alimentar. E que os grandes problemas ambientais nossos não estão no meio rural, eles estão nas cidades. Se você pegar uma cidade como Macapá, não tem 10% de saneamento básico. Belém, que agora vai ser a sede da COP, não é essa proporção, mas é bem parecido também. Então nós temos problemas ambientais onde estão as concentrações humanas, onde estão as pessoas. É muito mais grave, entendo eu, do que, evidentemente, a questão que envolve floresta, rios, evidentemente, que precisam ser preservados em nome do conjunto todo, mas que não se pense só no mundo, no universo, mas que se pense também em nós, amazônicos, que somos 30 milhões vivendo na região. Então, normalmente, quando se discute, e volto a insistir, por pessoas que não têm competência, que não têm conhecimento para discutir a Amazônia, essa questão do ser humano, ela é passada fica em segundo plano. Eu acho que você foi muito feliz, e o presidente Iraçu, porque nós, a CNA e as federações, estão traçando um planejamento muito profundo sobre a participação na COP30, porque é desafiante. Nós sabemos que há todo um viés, vamos dizer, ambientalista na conferência, mas, como você também colocou muito bem, nós não podemos estar fora dessa mesa. A pior opção é a ausência. Então, nós vamos participar ativamente, de uma forma muito firme. A CNA está concluindo um planejamento muito robusto para usar a COP no sentido de ser uma oportunidade para mostrar a verdade para o mundo que vai acompanhar a conferência sobre a Amazônia, sobre o agro brasileiro e, sobretudo, mostrar o compromisso do produtor rural brasileiro com a sustentabilidade ambiental. E com isso, dentro dessa estratégia, desmistificar muitas narrativas, desinformação que vem sendo criada ao longo dos últimos anos a respeito da imagem do agro e do produto do agro brasileiro. É lógico que nós sabemos que o Brasil chegou num patamar de liderança na produção mundial de alimentos, e isso naturalmente desperta os concorrentes a usarem determinados expedientes para atacar a imagem do agro brasileiro. E a gente precisa estar muito alerta, e a CNA está acompanhando de perto os negociadores brasileiros,
as autoridades brasileiras que vão estar se posicionando em nome do país lá na COP, de que o Brasil precisa defender e se orgulhar com a contribuição do Brasil com a sustentabilidade ambiental mundial e com a segurança alimentar, que é uma questão que está intrinsecamente relacionada à questão da sustentabilidade ambiental. O Brasil hoje produz alimentos para mais de um bilhão de pessoas. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. E o produtor rural brasileiro vem adotando cada vez mais tecnologias, como dito pelo Assuero, que aumentam a produtividade e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Nós temos um programa no Brasil que é referência para o mundo, que é o Plano ABC+, de agricultura de baixo carbono, onde o Brasil é a integração lavoura, pecuária, floresta, recuperação de pastagem, plantio direto, que é uma prática conservacionista, que o Brasil é líder mundial nesse tipo de prática. Então, nós vamos fortes para a COP30, para realmente mostrar isso para o mundo, uma parceria estreita com a Embrapa, com a ciência brasileira. Vamos ter, pela primeira vez, numa COP, né, que tradicionalmente, quem conhece um pouco da COP, tem a Blue Zone, Zona Azul e Zona Verde. E esse ano vai ter a AgriZone, que vai ser justamente a zona da agricultura lá, desenvolvida pela CNA e pela Embrapa, na sede do Centro de Pesquisa da Embrapa Amazônia Oriental. E também a CNA vai estar elaborando um roteiro de visitas para formadores de opinião, parlamentares do mundo inteiro, que desejarem conhecerem propriedades rurais próximas a Belém, de todos os portes, pequeno, médio e grande, para eles conhecerem em loco a produção agropecuária sustentável na Amazônia durante a COP30, para que nós possamos mostrar realmente a verdadeira realidade e o compromisso do setor rural brasileiro e da Amazônia com o meio ambiente, com a sustentabilidade ambiental. Aliás, todos sabemos que nós temos, se não a maior, mas uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo, que é o nosso Código Florestal, que, inclusive, é bom que se diga, nós temos aqui na nossa mesa um dos principais mentes que participaram dos debates, da elaboração, durante muito tempo do Código Florestal, CNA, né? representando a CNA ativamente, que foi a Assuero Veronês. Que desafio, hein? Foi um desafio, realmente. Essas coisas são interessantes, porque você participa de um processo muito intenso, muito complexo também, com atores de todos os lados, né? É um debate acalorado nessa discussão. Na época, com o deputado Aldo Rebelo como relator desse projeto. E eu até falei ali no auditório que depois de aprovado por 411 votos o relatório do Aldo, depois ele foi para o Senado, e no Senado ele foi um pouco desfigurado. E essa desfiguração vai trazer alguns problemas complicados para a gente resolver aí no futuro próximo, né? De regeneração, APP, essas coisas. Mas, de qualquer forma, foi um momento muito importante, muito interessante, mas depois a lei é assim, né? Quando você aprova é uma coisa, depois quando você vai colocá-la no chão para funcionar, a gente vai achando as brechas que os outros acham também, e às vezes a interpretação da lei leva a conclusões equivocadas ou a narrativas que não são reais, e isso leva para uma discussão complexa, especialmente no governo que nós vivemos, né? Então não há boa vontade em solucionar problemas, aparentemente é isso, né? O problema que eles veem é só a questão do desmatamento. Por que o desmatamento acontece? Porque o produtor não tem outra opção. Então, a falta de regularização fundiária, a falta de destinação de áreas para o setor privado, para os produtores. Então, acaba que os produtores acabam invadindo áreas que não são
destinadas já, tipo áreas devolutas, áreas de poder público, e isso vai aumentando esse passivo, vai aumentando essa situação. E a gente não consegue enxergar políticas adequadas para sustar esse processo e trazer todo mundo para a legalidade. Então vamos vendo aumentar a quantidade de conflito, a quantidade de ilegalidades que vão sendo praticadas, porque o produtor às vezes não tem outra situação, outra condição. Então nós vamos criando um buraco aqui de passivos que uma hora não sei o que vai acontecer, mas vai ter que resolver, né? Vai ter que resolver. Mas quanto mais você aumenta o problema, tem um lado positivo, que é que você vai pressionando para que se busque solução. Sim. Mas enquanto isso não acontece, muita gente fica pelo caminho, Sim. com punição, com embargo, com multa, e isso é triste de ver o que está acontecendo. Então, o Aldo mesmo diz que a Amazônia, ela tem 3 poderes na Amazônia hoje, que tem o domínio da Amazônia. Primeiro, o Estado brasileiro. Só que o Estado é o que menos manda, né? Mas os outros 2 atores principais, segmentos principais, de um lado são as ONGs, cada vez mais fortalecidas, empoderadas, mandando efetivamente, chegam com dinheiro e vão impondo a sua política. E de outro lado, pior ainda, é o narcotráfico, que a falta de opção econômica na Amazônia acaba empurrando as pessoas para a ilegalidade. Se tornam vítimas da questão do narcotráfico, que acabam preferindo trabalhar para o narcotráfico do que desenvolver uma atividade produtiva onde eles são punidos. E enfrentando os desafios muitas vezes. Então, essa situação é preciso ser enfrentada. Precisa ser enfrentada. Essa questão da COP, o Munir é presidente também da Comissão de Meio Ambiente da CNA e está pilotando esse assunto, né? Todas as COPs, ele que chefia a delegação brasileira, a delegação da CNA, mas então ele faz a leitura correta. Agora, a gente ter força para impor mudanças que a gente entende necessárias não é fácil, né? O cenário é desfavorável, né, Munir? Com certeza. O cenário é desfavorável. Com certeza. Então, E por que a mais gente sempre leva em conta que não é possível. Então a gente se prepara, o CNA se prepara, fez esse acordo agora esse trabalho junto com a Embrapa para dar esse lado mais técnico da coisa, quer dizer, justamente para desmistificar determinadas coisas, para derrotar determinadas narrativas que a gente sabe que não são verdadeiras, mas de qualquer forma, a tendência, o rumo disso é criar dificuldades para a gente. E aí, já partindo aqui para o finalmente do nosso podcast, eu gostaria assim, de um quiz bem rápido. Qual a sua área de atuação no agro? Pecuária. A sua? Pecuária, eu sou criador de búfalo. Uau! Faço pecuária e agricultura, planto soja e milho também, e pecuária. E se eu perguntasse para vocês assim, se pudesse levar só um produto típico na mala da região norte, mais específico do estado de vocês, o que vocês levariam de amostra? Do Tocantins para o nosso... Da sua região, para nós. Levar para o mundo. Olha, tô saindo aqui hoje do meu estado, né, do Amapá, e quero levar só um presente só. Se eu vai de avião, então não cabe muita coisa. Não pode levar o búfalo. Mas a carne do búfalo pode. Ó. Pronto. Um filé de búfalo. Olha, eu acho que o açaí nosso do Amazonas é muito saboroso. Eu acho que o mundo inteiro aprecia. Vamos brigar por isso. Eu copio um pouco o Iraçu, mas eu levaria uma picanha do Acre. A carne do Acre é especial. Eu sei que o Tocantins também tem um grande rebanho, tem muita qualidade também, mas não bate a do Acre, não.
Que bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje no nosso Giro Agro Especial AgroTeams, na carreta do Agro pelo Brasil, do sistema, né, da CNA e do Senar, parabenizando por essa disponibilidade de deixarem suas propriedades, de, né, deixarem um pouco lá dentro da porteira. Às vezes a gente está aqui, mas se preocupa, não tem jeito, tem bons gestores, tem sucessores lá, mas a gente está sempre atento dentro da propriedade, dentro da porteira, e vocês estão aqui em defesa não só de interesses próprios, mas interesses dos produtores das suas regiões, de uma região toda, e quiçá do Brasil, porque o nosso país tem aí as suas peculiaridades. Então, parabéns, né? E representando os produtores, obrigada por essa representatividade também. E assim a gente encerra mais um episódio do Giro Agro Especial AgroTeams, e eu espero você no próximo episódio.